Pensa numa pregadora linda, né? Poxa. Vai me deixar Bora. constrangida. Vou orar por Ore ela por aqui, mim. irmão. Me abençoe. Para Jesus falar aos nossos Tem corações. misericórdia de mim. Né? Nós estamos numa bateria de pregações com vozes femininas, né? Com as nossas irmãs da Mês de igreja, maio, né? que é o mês de maio. Isso é uma ideia do nosso pastor, que é muito válida. Não que nos outros meses as mulheres não preguem. Não, Exato. é aberto, não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que o poder do Evangelho ele foi derramado sobre homens e mulheres e Deus usa ferramentas poderosas do jeito que Ele quiser, né? Amém. E assim, alguém pode até deixar o número de telefone aí, que caso Camila Barros queira tirar alguma dúvida com essa pregadora. Meu Jesus Tá amado. certo. Camila Barros, aquela Oh, outra. meu Pai. Amém. Vamos orar. Ora, que você está tomando meu tempo. Tá vendo aí, irmão? Pregador enjoado como é? Cuida. Vamos orar. Jesus, muito obrigado. Ai, Jesus, muito obrigado eu preciso pela, de ti, Senhor. pela graça. Muito Eu sou obrigado por carente tantas de coisas ti, Pai. lindas. Muito obrigado, Senhor amado, por ter me dado uma esposa Te amo, segundo o Jesus. teu coração. Muito obrigado, Senhor amado, por tantas coisas lindas que o Senhor tem feito no nosso ministério, na nossa vida. E eu te peço encarecidamente que o Senhor, de uma forma sobrenatural, use tua filha nessa noite, tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que ela Aleluia, viu. Jesus. Senhor amado, que ela seja Guarda o meu ferramenta coração, Senhor. tua nessa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. E todos digam amém. Deus Eita, abençoe. glória. Amém? Chegou, né? O dia, o último domingo aí de maio, das pregações femininas. Tivemos no primeiro domingo a irmã Charlimar, né, que trouxe uma palavra abençoada sobre a mulher samaritana. Tivemos no segundo domingo, Dia das Mães, a irmã Missy, que trouxe uma palavra sobre o rei Ezequias. E domingo passado nós tivemos a irmã Mel, da Cidade, né, que trouxe uma palavra sobre Neemias, sobre reconstruir muros. E hoje o Senhor me confiou uma palavra muito especial. Aliás, toda a palavra do Senhor ela é importante, ela é especial. E interessante que no domingo passado Deus já começou a confirmar a palavra que eu vinha pedindo. Eu não sei vocês, mas pregadores, mas eu sempre peço confirmação ao Senhor, porque é bom quando Deus confirma aquilo que Ele quer entregar para a igreja dele, porque a igreja é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Né? E eu pedi, e começou pela irmã Mel, quando ela estava aqui pregando, e ela disse assim: não negocie o inegociável. Ela falava sobre isso, né? Mas antes de começar a mensagem, de ler o texto, eu queria mandar rapidinho um beijo para minha sogra, que eu acho que ela deve estar assistindo com o meu sogro, né? Que eu amo demais, e para minha mãe. Essa semana, irmãos, eu estava falando com a minha mãe, ela fez uma chamada de vídeo comigo, e quando a gente terminou a chamada, eu agradeci a Deus. A gente ora por algumas coisas e depois passa, a gente chega até a esquecer do que a gente ora, né? E aí, quando a gente ouve o testemunho, a gente se alegra no Senhor, porque Ele é aquele que cumpre aquilo que Ele promete. É Ele quem faz. E lá em Mossoró, todo ano, no mês de junho, tem uma festa chamada Pingo da Meio-Dia. É forró truando, é festa de fechar Mossoró. E minha mãe não perdia um pingo da meio-dia. Um dia ela vai assistir essa pregação, ela vai ouvir, né? Ela não perdia um pingo da meio-dia. E ela ia com as roupas dela xadrez, aquelas coisas que ela sempre foi muito, né, participativa, sempre gostou muito de estar à frente dessas festas. E eu sempre, né, batia de frente com ela, não, claro que de uma forma honrosa, sem desrespeitá-la, mas dizendo que aquilo ali não era mais lugar para ela e tal. E eu fiquei tão feliz quando ela contou para mim que meu irmão já estava programando com ela para ir. Ela disse assim: não, meu filho, eu não vou. A partir de agora eu não vou mais para o Pingo do Meio-Dia. E meu irmão perguntou: mas por que, mãe? Né? Eles perguntaram, meus dois irmãos, meu irmão e minha irmã, perguntaram: mas por que, mãe? Todo ano a senhora ia? Ela disse: não, meu filho, eu vou para a igreja servir a Deus. A minha mãe ainda é católica, né? Por enquanto ela ainda não é crente, mas eu creio que a promessa vai se cumprir na vida dela. E eu louvo a Deus por isso. Então, assim, eu fico feliz, porque o Senhor, Ele é aquele que cumpre. Deus não esquece das promessas que Ele faz para mim e para você. Eu e você podemos até esquecer, mas Ele não esquece, não. E no tempo certo, as promessas de Deus se cumprem na minha vida e na sua vida. E eu quero que você abra a palavra de Deus
no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 25, a partir do versículo 19. Hoje nós tivemos escola dominical e pense numa tristeza, viu, presbítero Alexandre, que eu fiquei lá em casa. Eu sei que foi por um motivo justo, né? Porque a gente fica ali desenvolvendo a palavra, esmiuçando, mas a gente fica, quando a gente está acostumado com a escola bíblica dominical, é como se faltasse algo naquele dia. Eu não consigo de forma alguma. Né? Então, assim, próximo domingo nós vamos estar aqui para a honra e glória do Senhor, mas eu vi que foi uma bênção. Fiquei com pena porque não saí naquela foto de hoje, naquele vídeo abençoado, né? Mas glória a Deus por tudo. Amém? Todos acharam? Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas tenha paciência. 25, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 19, a partir do 19 até o 34, viu? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia os gêmeos, e eles lutavam um com o outro. E ela pensou assim, por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu, no seu ventre há 2 nações, você dará à luz 2 povos inimigos, um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Já o segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Diga comigo, cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Já Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado. Diga, muito cansado. E foi dizendo, estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu, sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse, está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou, diga comigo, desprezou os seus direitos de filho mais velho. É uma história triste. A gente não vê nada de louvor nesse contexto aqui, desses 2 irmãos, desses gêmeos, como vocês ouviram bem. Rebeca, ela quando casou com Isaque, a Bíblia diz que ela era estéril, não podia ter filhos. Isaque ficou 20 anos orando por Rebeca. 20 anos orando por Rebeca. Para que Deus abençoasse a madre de Rebeca, abrisse a madre de Rebeca e ela tivesse um filho. E por que eu faço questão de fazer essa introdução, trazer esse pano de fundo? Para que você entenda um pouco do contexto desses gêmeos e para que você entenda que Deus, ele cumpre a promessa quando ele faz. Bendito seja o nome do Senhor. 20 anos se passaram, irmãos. Isaque, quando casou com Rebeca, eu acredito que nos primeiros anos de casamento, ele ficou ali esperando a bênção chegar. Ele ficou ali esperando o dia da sua esposa dizer que estava grávida. Só que foram passando 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos e nada disso acontecer. Mas nem por isso Isaque deixou de orar pela bênção de Rebeca que Deus tinha prometido. E até que se cumpre os 20 anos,
Quando passa-se os 20 anos, Rebeca chega para Isaac com a notícia de que realmente estava grávida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não desista de orar por aquilo que Deus já te prometeu. Não se preocupe com o tempo que está passando, porque Deus é fiel para velar com a sua palavra. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria o Senhor e não faria? E não cumpriria aquilo que ele falou? De forma alguma. Se eu e você estivermos no centro da vontade do Senhor, em comunhão com Ele, fazendo a vontade dEle, adorando a Ele, louvando a Ele, a promessa vai se cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma turma por aí achando que o fato de Deus fazer uma promessa, Ele pode se desviar, Ele pode fazer o que Ele quiser no mundo e a promessa vai se cumprir. Nananina, não. Já teve gente que morreu sem ter promessa cumprida, porque estava fora do centro da vontade do Senhor. Tem uma turma aí achando que uma vez salvo, para sempre salvo. De jeito nenhum. Ei, permanece fiel até o fim, para que ninguém roube a tua coroa. O fim das coisas é mais importante do que o começo delas. Não é como se começa, é como se termina, louvado seja o nome do Senhor. E aí, no contexto da promessa, nós só temos que fazer uma coisa: obedecer. Aliás, duas coisas: obedecer e esperar. Porque quem cumpre a promessa é fiel. E quem cumpre a promessa não sou eu e você. E deixa eu dizer outra coisa: eu e você não precisamos fazer nada além de obedecer e esperar. Não precisamos dar o nosso jeitinho brasileiro. É Ele quem faz, bendito seja o nome do Senhor. E interessante que, só para encerrar essa parte introdutória, eu gosto muito quando Rebeca percebe aquele rebuliço dentro da sua barriga e ela vai orar para Deus, ela vai perguntar para Deus. E aí nós vemos a primeira ultrassom da história da humanidade. A ultrassom mais precisa do que uma morfológica, mais certa do que uma ultrassom morfológica nos dias de hoje. Se a Amanda está grávida do Joab, ela for fazer uma ultrassom, o médico vai ser limitado de dizer somente ali que o bebê não tem um probleminha tal, que o bebê está perfeito, que se aquilo, alguma coisa assim. Mas Deus não, Deus já via o futuro. Tanto é que Deus não disse assim: vão ser 2 meninos, não. São 2 nações que tem dentro de você, Rebeca. 2 nações, não são 2 bebês. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante que a gente vê a mesma coisa se cumprindo na vida de Sansão. Lembra lá no livro de Juízes, quando a mãe de Sansão recebe a visita do anjo? O anjo disse para ela que ela era estéril, não podia ter filhos até então. E o anjo diz: olha, você vai engravidar. E vai ser um menino. E sabe o que é que o seu menino vai ser? Ele vai ser o libertador de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Percebe que Deus não dá a característica de menininho, de bebezinho, que vai comer muito, que vai mamar muito, que vai... Não, porque ele já vê lá na frente. Com João Batista foi a mesma coisa quando Zacarias, o seu pai, recebe a visita do anjo. Ei, eu ouvi as tuas orações. Tua esposa Isabel estará grávida, ficará grávida. E sabe o que é que vai acontecer? Esse menino vai ser cheio do Espírito Santo. Esse menino vai ser forte e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E vai trazer Israel para o prumo. Bendito seja Deus. Eu fiz questão de vocês, na hora da leitura, repetir a palavra comigo: cresceram. A Bíblia diz que os meninos, lá no versículo 27, cresceram. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque crescer é uma condição inerente do ser humano. Não tem como Rebeca não crescer, Eridelza, não tem. Não tem como. Todos que estão aqui, um dia foram bebezinhos dentro do ventre da sua mãe e no colo da sua mãe e do seu pai. E estamos aqui adultos. Louvado seja Deus. Então, crescer é uma condição que acontece independente de mim e de você. É inerente do ser humano. Agora, tornar-se é uma escolha minha e sua. A Bíblia diz que Esaú se tornou um caçador. Um caçador. A Bíblia diz que ele era perito em caça. A Bíblia diz que ele era homem do campo. Já Jacó tornou-se um homem caseiro. Um jovem caseiro. Um jovem simples, pacato. Então, tornar-se é uma escolha que é minha e sua. E eu e você precisamos
Ter sempre cuidado nas escolhas que nós fazemos no decorrer da nossa vida. Bendito seja Deus. Então percebe que Esaú escolhe o quê? Escolhe o campo, escolhe a caça. Já Jacó vai escolher casa, tenda, sossego. Está ali num regaço familiar, como a gente fala, né? Caseiro. E aí a gente vai vendo nesse contexto dessa família, uma casa em que tinha predileção pelos filhos. Eu não sei a família que tem aqui mais de um filho, quem tem filho único não passa por esse problema. Mas quem tem mais de um filho corre o risco de passar. A predileção por um dos filhos, e isso é um perigo. Quando um pai e uma mãe decide, e isso se torna claro para os filhos, é um problema maior ainda. Porque a Bíblia diz que que Isaac amava mais Esaú. E ainda completa dizendo, sabe o quê? Amava Esaú por causa da caça que ele trazia. Já Rebeca preferia Jacó. E a gente já vê a partir desse sentimento, a gente já pode pensar, conjecturar de que o relacionamento daqueles dois irmãos foi um pouco frio, talvez conturbado, por conta, talvez, distante um do outro, né? Porque talvez o fato do pai e a mãe preferir um ao outro já impactou também no relacionamento desses dois irmãos. Já impactou na separação. E isso é muito preocupante dentro de uma família. Então, se você é pai e mãe, que você está aqui, você tem mais de um filho, nunca faça isso. A gente tem mania de perguntar assim, às vezes, fulano, você ama mais quem? Até os filhos perguntam para as mães, né? Mamãe, você ama mais quem aqui? Aí a mãe diz, eu amo tudinho, menino. Aí o pai também, eu amo tudinho, amo tudo igual, né? Então, assim, tenham muito cuidado para que os seus filhos não percebam que vocês estão fazendo preferência de um em detrimento de outro e esquecendo o outro. Porque o fato de você e eu sermos rejeitados, isso nos marca, isso abre feridas, causa feridas na alma de um ser humano, né? Então, assim, a gente vê que essa família, ela tinha esse problema. E, além do mais, era uma família que tinha duas vozes de comando. Por que eu digo isso? Porque lá na frente a gente vai ver Rebeca fazendo todo o seu jeitinho, todo o seu arrumadinho, dizendo para Jacó como era que ele deveria fazer para que ele recebesse a bênção do seu pai, Isaac, já prestes a morrer. Então, perceba que a mulher da casa, né, estava passando por cima de uma ordem do marido, por cima de um princípio de Deus. E nós precisamos ter cuidado, amados, porque a desobediência, ela é muito sutil. A desobediência, ela é uma linha muito fina que, se eu e você não tiver cuidado, a gente vai entrando por ela e, como o pastor sempre fala aqui, a gente vai dizendo assim, rapaz, não tem nada demais, isso não tem nada a ver. Mas você ainda é desse tempo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, essa questão de preferir um ao outro, né, de ter duas vozes de comando dentro de uma casa, isso é muito prejudicial para a família. Porque a casa precisa ter uma voz de comando. Primeiro a voz ali do marido, a voz do pai, o sacerdote do lar. E depois vem a voz da mãe. E aí aquelas crianças, aqueles meninos crescem, mas eles se tornam, né, optaram um por ser caçador, um por ser do campo e o outro por ser de casa. E a Bíblia fala, nesse contexto todo, a Bíblia vai falar sobre o direito de primogenitura, a bênção da primogenitura. E essa bênção, ela era de Esaú. Porque na hora do nascimento, mesmo sendo gêmeos, não tem como os dois nascerem de uma vez. Então, nasce um para depois vir o outro logo em seguida. E a Bíblia relata que quem nasceu primeiro foi Esaú, logo depois veio Jacó, com a mãozinha pegada no seu calcanhar, que eu acredito que o fato de ser um bebê, isso não tinha nenhuma intenção, nenhuma segunda intenção, o fato daquele bebê pegar no calcanhar do seu irmão. Mas, enfim, Esaú era que detinha a bênção da primogenitura. Ele era o herdeiro da promessa da primogenitura, do direito de filho mais velho. E aí é interessante que a gente pega assim a bênção da primogenitura. E tem gente que se vislumbra, que se encanta, sabe, com plural, com volume, com quantidade. Ei, não vislumbre o seu coração, não se deixe ser atraído
por volumes, por quantidades, porque a bênção, ela já é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção em si, ela já é suficiente para mim e para a sua vida. Então, tem bênção que eu não preciso ter ela no plural. Tem bênção que eu não preciso ter ela em volume. Por exemplo, casamento. Eu não preciso ter maridos. Eu preciso ter o meu marido. E ele me basta. No meu devocional, na minha relação com Deus, no meu relacionamento com Deus, eu não preciso ter deuses. Basta o único Deus criador dos céus e da terra. Aquele que me fez, aquele que te fez. E Ele nos é suficiente. Não precisamos de mais nenhum outro. Não precisamos mais de pluralidade, de volume em meio a essa bênção. Então não se deixe vislumbrar o seu coração. Às vezes tem escolhas na nossa vida que a gente vai fazer por quantidade. Quando a criança, perceba a criança, quando você coloca ali diante dela uma escolha, duas opções, coloque um saquinho de xilito, vamos dizer assim, que é algo que a criança gosta, de bombom, e coloque 2 sacos de xilito. Ela vai escolher qual? 2, em vez de 1. Mas aqueles 2 nem sempre vai ser suficiente para ela, pelo fato de ser volume, pelo fato de estar no plural. Não. Então, tenha cuidado, não deixe o seu coração vislumbrar, perder o foco da bênção em detrimento de volumes, de coisas e mais coisas que possam vir para mim e para a sua vida. E aí a Bíblia vai contar, nessa história desses 2 irmãos, que um certo dia, Jacó estava em casa, fazendo o quê? Preparando um ensopado de lentilhas, porque ele era caseiro. Lembra que ele se tornou-se caseiro? Ele era da casa. Ele ficava ali com a mãe dele, né? O próprio Isaac, irmãos, alguns estudiosos falam que Isaac só vai casar depois que Sara morreu. E isso está claro na Bíblia. Porque enquanto a mãe dele estava ali, Isaac não casou de jeito nenhum. Era aquele menino ali da barra da saia da mãe, né? Então, assim, Jacó estava ali também com Rebeca, naquele contexto domiciliar, naquele contexto da família, em casa, simples, pacato, fazendo suas comidinhas, né? É bênção, viu, o homem cozinhar. Aí aprendam aí, viu? Tá pensando que é só os irmãos aqui? Vão aprendendo aí. E aí, um dia, Jacó estava fazendo um ensopado de lentilhas. E a Bíblia diz que o seu irmão Esaú estava no campo. E ele estava no campo, ele estava caçando. Porque ele era perito. A Bíblia diz perito em caça. Ou seja, ele era habilidoso naquilo que ele fazia. Só que Esaú chega em casa, a Bíblia diz que ele chega muito cansado. E eu nem disse o título da mensagem. Que diz assim: cuidado com as suas necessidades. Elas podem te levar a fazer maus negócios. Cuidado com as suas necessidades, porque elas podem te levar a fazer maus negócios. E o dia do cansaço, ele chega para mim, ele chega para você. O dia do cansaço chega para todo mundo, porque nós somos limitados, nós somos humanos. Chegou para Jesus enquanto homem. Jesus se cansou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus passou frio, Jesus passou calor. Mas nós precisamos ter cuidado com as nossas necessidades, para que nós não venhamos a nos precipitar em fazer maus negócios naquilo que estamos necessitando. A Bíblia conta que ele chega ali simplesmente cansado. Interessante que a Bíblia usa uma expressão na Nova Tradução Linguagem de hoje, que ele diz assim: eu estou morrendo de fome. E ele não estava morrendo de fome. É uma expressão que nós usamos para dizer, como se fosse para trazer mais, aumentar o nível do problema, trazer mais, digamos assim, eu acho que talvez para ser mais dramático, para o outro ter mais pena de nós, né? Estou morrendo de sede, estou morrendo de fome. E são essas expressões que eu e você precisamos ter cuidado diante do inimigo da nossa alma, para que ele não venha nos amarrar em cima dessas necessidades. Precisamos ter esse cuidado. E aí o que é que acontece? Homens e mulheres na história da humanidade, homens e mulheres na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver, perdendo coisas e perdendo pessoas, perdendo promessas
por causa da concupiscência dos olhos, por causa da concupiscência da carne e da soberba da vida. O que é isso? O desejo desenfreado. A gente estudou isso na escola dominical alguns domingos atrás. O desejo desenfreado. Quando eu quero muito alguma coisa, então comece a ficar alerta. Se aquilo realmente agrada a Deus ou não agrada a Deus. Tudo que Esaú queria era só um prato de comida. Tem algum problema nisso? Tem não. Não tem. O problema foi o que ele fez em troca desse prato de comida. E é aí onde está a chave do negócio. É aí onde está o ponto alto da mensagem. É aí onde está o ponto forte que Deus fala comigo e com você. Porque já Esaú, ele tinha o direito de primogenitura, ele tinha uma bênção espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele troca a bênção por um prato de comida que é passageiro, que é efêmero, que eu posso passar sem. Cuidado com a sede. Cuidado com a fome. Cuidado com a falta de emprego. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muitos homens e mulheres se perderem na caminhada. Estavam lá orando, culto matutino, círculo de oração, consagração. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, faz isso. Senhor, abre uma porta de emprego para mim, para o meu marido. E quando Deus abre a porta, a pessoa esquece quem foi que abriu a porta. Quando Deus abre a porta de emprego e abençoa, a pessoa esquece quem foi que deu a bênção. Então tenha cuidado com as faltas na sua vida. Tenha cuidado com aquilo que lhe faz falta, o quanto você valoriza isso, porque isso pode te trazer prejuízos. Tenha cuidado com a falta de um casamento, isso acontece muito no meio dos jovens. A gente, quando é jovem, a gente acha que não vai casar. Eu achava que eu não ia casar, mas eu não fui tirada do caritó, não. Não fui. Antes que ele diga. A gente acha que não vai casar, não é assim? A gente acha que não vai casar. Só que Deus, Ele está preparando sempre o melhor. A Bíblia diz que os planos dele, lá em Jeremias 29:11, diz assim, ó, eu bem sei os planos e pensamentos que eu tenho sobre vocês, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está sempre preparando o melhor, mas a falta do casamento é de um valor tão grande para a pessoa, ela acaba focando tanto naquilo, só enxergando aquilo, que a primeira pessoa que aparece, o primeiro candidato, ela entrega o seu coração. Ela entrega a sua vida. E por que não dizer, ela entrega a sua alma? Tenha cuidado com aquilo que lhe faz falta. Bendito seja o nome do Senhor. Cuidado com os seus olhos. A Bíblia diz que se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Cuidado com os seus olhos. Se ele te faz pecar, arranque-o. Mas não é no sentido literal não, viu? Os desejos desenfreados, os desejos carnais, o desejo exagerado pelas coisas que não agradam a Deus, que te afasta, que me afasta de Deus. Cuidado com os seus olhos. Vigie, porque ao nosso derredor nós temos um inimigo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, que é eu e você. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Satanás, ele é sagaz. Eu já disse aqui numa aula de escola dominical e fiz uma comparação com um bebezinho, acho que foi com Josué que estava na nossa sala. Satanás, ele não tem pena da Rebeca. Ele não tem amor pela Rebeca. A essência dele é ódio. Ele tem ódio de mim e de você. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós temos um pai e ele é órfão. Ele tem raiva de mim e de você. E a intenção dele para mim e para você sempre vai ser de nos destruir. Então, pelo amor de Deus, nunca pense que ele age de misericórdia para com você. Não. Satanás não tem misericórdia de ninguém. Ele é mau na sua essência. Ele é cruel. E tudo que ele quer é nos destruir, nos tragar e nos afastar da presença do nosso Deus. E aí, quando Esaú chega, morrendo de fome, né, ele verbaliza aquilo para o seu irmão, Jacó, verbaliza. E aí chega a hora da negociação. A arte de negociar, ela envolve a oferta, né, assim, a procura
é a lei da demanda, é a necessidade. Um vende, o outro compra, é a arte de negociar. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Não tem nenhum problema nisso aí. O problema é quando nós queremos quebrar princípios para negociar. O problema é quando eu e você nos deixamos amarrar pelo inimigo da nossa alma, entramos no jogo dele, na sutileza dele, para simplesmente conquistar aquilo que estamos precisando, que está nos fazendo falta naquele momento. É aí onde está o problema. Negociar não é problema, vender não é problema, comprar não é problema. O problema é quebrar princípios de Deus, da minha e da sua vida. O que é que eu e você vamos negociar? O que é que vai estar envolvido naquela negociação? Ei, querido, eu quero reforçar para você que Deus nunca vai quebrar princípios para me abençoar e para te abençoar, ainda que Ele nos ame com todas as forças que Ele tem. Ainda que sejamos tudo que Ele tem, Ele nunca vai quebrar princípios para me abençoar e para te abençoar. A gente vê pai e mãe fazendo isso? Sim. A gente vê esposa fazendo isso em prol do marido, algumas situações? Sim. E vice-versa. Em qualquer relacionamento pode existir uma quebra de princípio em prol de ajudar o outro. Só que quando se trata de quebrar princípio, não é ajudar. É quebrar uma lei de Deus. É ir contra aquilo que Deus está dizendo. Porque Jacó não era o detentor da bênção da primogenitura. Mas Deus já tinha falado para Rebeca na ultrassom que ela fez. Disse, o menor. O maior vai servir o menor. Deus já tinha dito. Não precisava Rebeca fazer ajeitadinho. Não precisava Jacó passar por cima do Senhor. Interessante que eu acredito, a gente fica pensando, né? Eu acho que aqueles meninos cresceram ouvindo aquela história. Acho que um dia a mãe estava lá, e a barriga mexendo. Meu filho, vocês dois estavam brigando aqui dentro de mim. E a mamãe já estava cansada daquilo ali, estava doendo, estava dolorida. E eu fui orar a Deus, e Deus me disse que eram duas nações brigando. Eu acho que aquelas crianças cresceram naquele contexto ouvindo aquilo ali. E aí Jacó, a mentalidade de Jacó se volta para adquirir a bênção da primogenitura. Jacó queria muito os direitos de filho mais velho. Jacó queria a bênção de Deus. Ele queria a promessa de Deus. E não tem problema nenhum eu e você querer a promessa. A gente só não pode, mais uma vez eu digo, quebrar princípios para adquirir a promessa. Deus prometeu que alguém vai casar. Eu vou fazer de você, você vai ter um casamento abençoado. Eu vou preparar uma pessoa para você. Você vai ter uma festa assim, assado. Deus dá tudo ali na profecia. Aí o primeiro candidato que aparece, você não sabe nem se foi Deus que mandou, criatura. Aí você cai no laço. Aí depois fica chorando, engano, dizendo assim, mas Deus não falou? Deus falou, mas Ele não falou que era aquele não. Então tem calma, espera. Espera o sinal de Deus, porque Ele dá sinal. Deus é Deus de sinais. Deus é Deus de detalhes. Bendito seja o nome do Senhor. E nesse contexto desses dois irmãos, sabe o que é interessante? É que muitos de nós, irmão Raimundo, enxergamos Jacó como um irmão mala. Jacó é malaca, é o pilantra da história. Mala. Ofereceu ao seu irmão um prato velho de lentilhas. Negociou com seu irmão. E aí a gente pode até pensar assim, meu Deus, como Jacó foi egoísta, o que é um prato de comida para dar para um irmão que chega da caça com fome. Imagine aí, até eu fiquei pensando na minha adolescência, quando eu negava as coisas para minha irmã, que eu era uma adolescente egoísta, eu não faço questão de esconder isso, porque Deus me transformou, Deus me mudou. Bendito seja o nome do Senhor. E quem me conhece sabe que eu não sou egoísta. Quem me conhece mais de perto. E minha irmã hoje vive isso, ela sabe também disso. Mas quando eu era adolescente, eu não gostava de compartilhar as coisas com minha irmã. Era tudo na base do troca-troca. Eu só queria ter vantagem, eu só queria ser... Tipo assim, se minha irmã comprasse um perfume, eu queria usar primeiro que ela. Agora, se eu comprasse, quem usava era eu, não era ela não, primeiro não. Então eu queria usar os dois, o meu e o dela. Tá errado. Né? Eu era ruim. Não nego não, infelizmente. Né? Mas eu era uma adolescente que não conhecia Jesus. Eu sei que isso não justifica. Mas glória a Deus, porque o Senhor entrou na minha vida e transforma as pessoas.
E aí a gente fica pensando, meu Deus, que homem oportunista. Que homem oportunista, que homem egoísta se aproveitar do seu irmão para comprar um direito, uma promessa, uma bênção de Deus, uma bênção espiritual. Mas o que mais me admira não é Jacó dar preço para a bênção da primogenitura. O que mais me admira é Esaú vender aquilo que era precioso. O que mais me admira é Esaú vender o seu direito de primogenitura, a sua bênção espiritual. Tudo tem um preço. Cabe a mim e a você negociar ou não. Cabe a mim e a você descer ao nível da proposta ou não. Mas tudo tem um preço. Como deve ter sido... O coração de Deus naquele momento deve ter ficado triste, porque Deus é um Deus de emoções, Deus sente, Deus tem sentimentos. E o coração de Deus deve ter ficado triste, porque Esaú simplesmente vendeu o seu direito de primogenitura. E aí sabe o que é que a gente vê nesse contexto aqui, dessa negociação, dessa hora da negociação? Almejando a bênção de Deus, querendo o direito de primogenitura, em contrapartida o outro, desprezando. Quando Jacó interpela ele, dizendo assim, não, eu dou o prato, mas tem uma condição. Qual é? Eu quero que você me venda o direito de primogenitura. Estou lá preocupado com isso? Para que eu quero isso? Eu estou morrendo de fome? Olha o desprezo com as coisas de Deus. Olha o nível de desprezo. E tenha cuidado, viu? Porque eu e você podemos cair numa esparrela dessa também. Negociar o nosso chamado. Tem homens e mulheres negociando seu chamado. Tem homens e mulheres negociando a sua fé, negociando a sua comunhão com Deus. Ei, os olhos do Senhor são como chamas de fogo, Ele está em todo lugar, Ele está vendo. Não negocie o que é inegociável. Não venda o que é invendável. Bendito seja o nome do Senhor. Tenha cuidado com as suas emoções. Tenha cuidado com as suas necessidades. Porque emoções passam, necessidade passa. Mas a bênção do Senhor, ela é eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que de forma errada. Mas Jacó almejava a bênção de Deus. Jacó almejava a primogenitura, os direitos de filho mais velho. E sabe o que é que a Bíblia fala de Esaú? Lá em Hebreus 12, do 16 ao 17, eu vou fazer questão de ler. Meu Deus, como a palavra do Senhor, ela é tremenda. Esaú, ele foi um profano. Um profano. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17, diz assim: tomem cuidado para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Olha aí, a Bíblia lá na frente, lá em Hebreus, estamos no livro de Gênesis, já quase no final da Bíblia, Esaú está sendo lembrado pela sua atitude pecaminosa. Hoje a escola dominical tratou de um assunto falando de que pecado tem nome, né? A gente precisa dar nome ao pecado. Esse negócio assim, nós temos um probleminha, nós temos um pecado para resolver. É pecado, é contra Deus. É contra Deus, é pecado. E a Bíblia diz, no versículo 17, como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai, no caso Esaú, mas ele foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Sabe aquelas pessoas que se precipitam, botam os pés pelas mãos, como diziam nossas avós, e aí depois vem chorar o leite derramado? Tem coisas que nós fazemos que não adianta mais voltar atrás. Não adianta mais. Pode chorar lágrimas, o que for. Mas não adiantou mais. Depois que Esaú vendeu, a Bíblia diz que ele foi embora. Lá na frente, quando seu pai abençoa Jacó no seu lugar, ele chora desesperadamente. E não adianta mais. Porque ele já tinha se precipitado e vendido o que era de mais precioso. Foi uma proposta que parece indecorosa aos nossos olhos, isso é fato. Trocar uma bênção, uma promessa,
por um prato de lentilhas, por um prato de comida, por um ensopado. Parece uma proposta indecorosa, mas só que na negociação alguém estava precisando. Esaú estava com fome, ele estava precisando de comida. E Jacó queria a bênção. Então, como diz aqui no nosso ditado cearense, juntou a fome com a vontade de comer. E eu logo me lembrei de Sansão. Sansão foi um homem gerado para libertar Israel das mãos dos filisteus. E sabe o que aconteceu? Foi prisioneiro dos filisteus. Porque Sansão, ele era atraído pelo pecado, pela concupiscência dos olhos. Sansão era o tipo do rapaz, o tipo do homem que ele não podia ver um par de perna, ele não podia ver uma mulher que ele caía. Ele era atraído pelo pecado da sexualidade, pelo pecado da prostituição. Há quem diga aí no mundo que isso é vantagem, que isso é pegar todas, que isso é legal para o cara, ficar bem na fita, ter ponto lá com os amigos. Isso é pecado. É pecado. E Sansão pagou um alto preço porque não deu valor às coisas espirituais, porque não valorizou o seu chamado diante de Deus. Sabe como é que Sansão termina? Lá no templo, morrendo ali, matando mais na morte do que mesmo quando estava vivo. Tudo bem que ele matou mais quando morreu do que quando estava vivo, mas foi uma morte vergonhosa. Foi um chamado que tinha tudo para ser um chamado lindo, chamado de Sansão, mas foi vergonhoso. Por quê? Porque a concupiscência dos olhos, o desejo desenfreado. Eu quero, e a mãe e o pai estão dizendo assim, mas não é o momento. O marido está dizendo assim, não é a hora. A mulher está dizendo assim, não é agora. Mas eu quero satisfazer minha vontade. E quando a gente simplesmente se preocupa em satisfazer a nossa vontade, a gente paga um preço caro. Eu e você pagamos um preço caro. Sansão, ele tinha a cara do pecado dele. Tinha a cara do pecado dele. Perceba que quando a Bíblia fala aqui, no versículo 30, lá de Gênesis 25... Só voltar lá rapidinho, a gente já está caminhando para o final. Gênesis 25, no verso 30, vai dizer assim, ó. Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. A lentilha, nessa lentilha verdinha que a gente conhece, né? Aqui, essa lentilha que a Bíblia fala, era vermelha, da cor de Esaú. Sansão tinha cor. Aliás, Sansão era atraído pelo pecado dele. Sansão tinha a cara do pecado dele. Assim como Esaú tinha a cara, né, da caça dele ali, da lentilha, podemos dizer assim, a sua caça. E simplesmente ele foi preso ali pelos desejos do seu coração. E aí, interessante que a Bíblia diz que Jacó, ele vai dar o quê? Ó? Perceba aqui no versículo 34. O que foi que Jacó deu para Esaú? No 34, a parte A diz o quê? Ele deu o quê? Pão e ensopado. Mas não era só a lentilha que ele queria? Ele não só pediu o prato de lentilha? E por que vem pão? E vem primeiro do que a lentilha. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que tem pão em certas negociações que não vai ser bônus não, vai ser migalha. Para eu e você pensar, para eu e você achar que estamos sendo beneficiados com aquela negociação. Só que é migalha. Tenha cuidado com os pães, viu, nas negociações. Tenha cuidado. Porque dólar, milhão, ouro, prata, isso não é nada diante das promessas de Deus para mim e para a sua vida. Isso não é nada, não se compara. Deus, Ele é fiel para cumprir o que prometeu a você e a mim. Espere no tempo do Senhor e Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Eu lembro do homem chamado Nabote. Da glória. Até a guitarra aí, menina, estremeceu. Eu lembro de um homem na Bíblia chamado Nabote. Nabote tinha uma vinha. Acabe era o rei de Israel na época, casado com aquela infeliz da Jezabel. Aquela desgraçada da Jezabel. Sabe o que foi que aconteceu? Acabe, certa vez, olhando, passeando, viu a vinha de Nabote.
desejou a vinha de Nabote. Mas Acabe era rei, Acabe tinha quantas vinhas ele quisesse. A vinha dele ainda era melhor do que a de Acabe, do que a de Nabote, aliás. E ele chega para Nabote com uma proposta indecorosa, pedindo para vender, para comprar a vinha de Nabote. Nabote disse assim, ó o dedinho, isso aqui é a herança dos meus pais, meu filho, isso aqui ninguém compra não. Isso aqui teve preço de lágrima, isso aqui tem preço de honra. Bendito seja o nome do Senhor. Até que a gente conhece o desfecho da história, né? Acabe, aliás, Jezabel manda matar Nabote por conta que ele não quis vender. José, em nenhum momento a gente vê José negociando a sua comunhão com Deus. José no palácio, José foi pego pela mulher de Potifar, foi atraído por ela. Atraído no sentido de dizer que ela cercava ali ele, mas ele não se deixou vencer. José poderia muito bem ter dito assim, rapaz, eu estou sozinho com essa mulher aqui, eu vou... Meu Deus, isso é Deus purinho. Ou então, como alguns crentes fazem, mas se não era para eu pecar, por que essa mulher veio tirar minha roupa? Por que essa mulher veio para cima de mim se não era para eu pecar? Por que Deus não me fez escapar? Não, meu filho, Deus manda o escape. Satanás manda a tentação, mas junto com ela Deus manda o escape. Para eu e você escapar, não tem conversinha fiada para cima de Deus, não. Não tem. Aí tem uns crentes assim, é porque eu estava fraco, a carne é fraca. E quando foi que pecado foi vitamina para a carne? Me diga. Quando é que pecado foi vitamina para a carne da gente? Nunca. Destrói a alma. Pecado é luto disfarçado de festa. Luto disfarçado de festa. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel lá na Babilônia, ele não negocia o seu caráter. Eu acho lindo o testemunho de Daniel. Daniel poderia chegar na Babilônia com seus amigos e dizer assim, rapaz, a gente caiu no lugar certo. Essas gatinhas da Babilônia, a gente vai rapar tudinho. Vamos pegar aqui todas. Vamos mostrar para ela quem nós somos aqui. A Bíblia diz que eles eram bonitos. Boa aparência. Inteligentíssimos. Daniel podia ter se rendido aos manjares da Babilônia. Daniel poderia ter se rendido à cultura da Babilônia. Mas quando Daniel recebe a proposta, ele diz assim, venha cá, por favor, deixa eu conversar um negócio com você. Me dê um tempo aí. Deixa eu comer só frutas e legumes. Você vai ver como o mistério vale mesmo. Você vai ver como o nosso Deus ele é fiel. Você vai ver como eu vou estar mais corado do que todos os outros. E assim se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não negociou o seu chamado. Como Esaú desprezou o direito da primogenitura. Tenha cuidado quando você estiver negociando. Sabe por quê? Porque o casamento é teu, os filhos são teus, a família é tua, a fé é tua. O inimigo vai vir só com a proposta. Mas quem tem um casamento é você. Quem tem a fé em Deus é você. Quem tem um relacionamento com Deus é você. E Deus vai cobrar é de você aquilo que Ele lhe confiou. Não é do inimigo não. De jeito nenhum, é de você. E para encerrar, a Bíblia mostra ali o local da negociação e da proposta. Onde foi que se deu a negociação? No campo ou na casa? Dentro da casa. Quem era que tinha autoridade na casa? Jacó. Ele tornou-se caseiro. Ele foi um homem caseiro. Esaú tinha habilidade e autoridade aonde? No campo. Então Deus está dizendo assim para mim e você. Tenha cuidado ao negociar fora do campo da sua autoridade. Vigia. Vigia quando você for levado para negociar em um local onde você não tem voz de autoridade, onde você não tem habilidade. Bendito seja o nome do Senhor. Esaú deixa todos os benefícios do campo. Esaú tinha a limitação, aliás, a delimitação do campo, a amplitude do campo. Esaú tinha o céu, as estrelas como teto. E Esaú troca pela limitação da tenda, da casa, do metro quadrado ali. Bendito seja o nome do Senhor. Esaú troca tudo aquilo ali
E se não bastasse, ele não tinha nem sequer a habilidade. Agora, sabe o que aqui é interessante, que deixa a gente com a pulga atrás da orelha? Se ele era caçador, a Bíblia diz que era perito, era impossível Esaú sair para caçar e não voltar com uma caça. Porque quando a pessoa é perito, né, a Bíblia fala perito. Quando a Bíblia diz que era rico, é porque era rico. Quando diz que era pobre, é porque era pobre. Quando diz que era bonito, é porque era bonito. A Bíblia diz que ele era perito em caça. Das duas, uma. Ou ele volta sem, ou ele volta com a caça e está com preguiça de fazer a caça passar pelo processo. Ou ele está com preguiça de vivenciar o processo de cozinhar, limpar a caça, cozinhar, esperar o tempo dela ferver para poder comer. Porque não tem situações que assim, eu e você, a gente não espera o processo de Deus. A gente quer se adiantar. Não, quero fazer não, vamos logo comprar feito. Perde o processo. Perde o processo. É impossível a gente imaginar Esaú ali, sem uma caça. Pode estar sem caça, mas se tivesse, não quis fazer o processo. Sabe por quê? Porque estava morrendo de fome. Como se não desse para esperar 30 minutos, 20 minutos, 1 hora. Então, quando você e eu não tivermos na nossa área de autoridade, evite negociar. Porque todo bom negociante vai nos atrair para a área de autoridade dele. Isso é fato. Todo bom negociante. E aí, quando eu e você tivermos vulneráveis, com necessidades de algo, se eu e você não estiver forte em Deus, a gente é caçado. A gente passa de caçador para ser a caça. O jogo vira. Porque precisamos estar forte em Deus, não é na força do nosso braço, não. Em Deus. Quando Jesus foi levado pelo Espírito, a Bíblia diz que foi o Espírito, viu? O Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Jesus estava com o quê quando ele foi para o deserto? Estava com fome. Satanás, a gente estava até ouvindo uma mensagem, acho que foi da pastora Tânia Teresa, uma mulher de Deus. E ela disse algo que realmente eu guardei aquilo para mim, é interessante. Ela disse, você não vê Jesus sendo tentado com pornografia, enquanto o homem que ele era. Você não vê Jesus sendo tentado no pecado da prostituição, da sexualidade, da fraqueza da carne. Não. Porque ele não era vulnerável nessa área. Mas Satanás foi tentar ele aonde? Na área que ele estava vulnerável. Fome. Ele estava 40 dias jejuando. Estava com fome. Aí Satanás tenta ele aonde? Na sua necessidade. Se você gosta de chocolate, meu bem, Satanás vai lhe atrair com chocolate. Se você não gosta de chocolate, porque tem pessoas que não gostam de chocolate, nem se preocupe que Satanás não vai perder o tempo dele lhe atraindo com chocolate, não. Vai não. Ele vai lhe atrair, ele vai me atrair com aquilo que nós somos vulneráveis. E agora, para encerrar mesmo. Para encerrar mesmo. Eu já disse essa história aqui na escola dominical, na sala das mulheres. E ela encaixa muito bem aqui. Tenha cuidado com a área de risco. Todos nós precisamos definir um limite de risco. Só que tem crente que define o limite, mas ele anda muito no limite. Aqui é o meu limite de risco. Mas eu vou, tem nada. Porque se eu cair, Deus vai dar ordem aos anjos ao meu respeito. O próprio Jesus disse para não tentar o Senhor teu Deus contra Satanás. Mas tem crente que parece que gosta de viver com frio na barriga na área do risco. Vai cair, não vai. Vai cair, não vai. Bota o pé e tal. Estou quase caindo. Ah, Jesus vai me segurar. E aí eu ouvi uma história uma vez muito interessante que um rei estava precisando contratar um cocheiro para sua realeza, para o seu palácio, para exclusivamente levar a sua família na carruagem. Era o cocheiro próprio da família do rei, para manobrar a carruagem. E aí fez uma triagem, botaram os currículos dos cocheiros, digamos assim, né? E aí foi o dia do test drive. E aí teve cocheiro que deu cavalo de pau, levantou poeira, fez manobra nas carroças lá, nas carruagens lá. Menino, olha,
Rubinho Barrichello, Ayrton Senna, perdia era feio. Mostrou todas as suas habilidades. Até que o último candidato andava com tranquilidade, com calma, e não ia para a linha de risco do precipício, enquanto que os outros passavam perto do precipício, ó, dava cavalo de pau, manobrava lá a carruagem, e alguns batendo palma, achando lindo aquilo ali, aquela habilidade, enquanto que o último não fez isso, ia com calma manobrar aquela carruagem, com cuidado, não ia para a linha de risco. E aí, quando terminou, os candidatos se apresentarem, aquele rei contratou o último candidato. E ele disse o porquê que estava contratando aquele último candidato. Ele disse que ele foi a pessoa ideal, o profissional ideal para ser contratado, porque ele sabia que aquele cocheiro não ia pôr a família do rei em risco. Ele sabia que aquele cocheiro não ia andar na linha de risco com a sua família, que era o seu bem mais precioso. Então que eu e você venhamos a ter cuidado para não fazer como Esaú, andar na linha de risco e ainda passar dela, vender promessa, vender bênção, vender direito de primogenitura. Acabe com isso. Valorize o que Deus te deu. Porque se você não valorizar, vai ter quem pegue. Sempre vai ter um Jacó esperando o teu chamado. Sempre vai ter um Jacó querendo ali pegar a tua bênção. Vigie, porque os dias estão findando. E cada um de nós iremos prestar conta com Deus daquilo que Ele nos confiou. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor.